Olá, meus queridos, videoaula de ciências. Hoje, na aula de ciências, a gente vai aprender um pouquinho do que são feitas as coisas, ou seja, do que as coisas são feitas. Então, a gente vai ver alguns elementos, alguns objetos e do que eles são feitos, tá? Ok? Então, o que é que você vai fazer primeiro? Você vai observar a página 4 do seu livro. Tem lá do que as coisas são feitas. Observe as imagens. Então, você vai observar cada imagem com atenção, tá? Ok? Temos aqui as imagens para vocês. A primeira imagem, as crianças estão utilizando o quê? As folhinhas para desenhar. Tem aqui as crianças jogando bola, jogando futebol. O menino na biblioteca, né? Observando os livros. Temos aqui a criança pintando, né? Utilizando a tinta. Temos aqui o menino almoçando, utilizando o pratinho. Temos aqui outras crianças brincando, né? Jogando basquete. Então, utilizando a bola. Então, vou perguntar para vocês agora. Comente com os colegas e com o professor. Eu vou falar com vocês. Que espaços das escolas estão representados aí? Vamos falando de alguns espaços da escola. Temos aí sala de aula, tem alguns locais que tem quadra, tem sala de pintura, algumas escolas têm, biblioteca, refeitório. Então, aí são alguns espaços da escola. O que as pessoas estão fazendo? Várias coisas, né? Desenhando, escrevendo, pintando, lendo, jogando futebol, jogando basquete. Que objetos aparecem em cada situação? Os objetos que eu acabei falando aí no início, né? Folha, né? Papel, bola, livro, tinta, papel, prato, bola. Então, o que é que vocês vão fazer? Do que são feitos os objetos que aparecem nas imagens? Última questão aí, que seria pra gente falar em sala, tá conversando aqui e eu perguntando a vocês. O papel feito de árvore, tá? A gente viu isso na aula de ontem de geografia, quando a gente falou aí como são feito o papel, tá? Temos também aí o livro, também é feito da árvore, que é feito de papel, né? O livro, depois ele é impresso, a imagem, as letras impressas aí no livro, mas era feito de papel. A bola, tem algumas que é de couro, tem algumas que são de plástico mesmo, tá? Temos aí o papel que a menina está pintando, também da árvore, o prato de vidro, tem de porcelana, tem vários objetos, né? Então, preste atenção, página 5 agora. Com a orientação do professor, busque com os colegas objetos que fazem parte do dia a dia na sala de aula e na escola. Coloque esse objeto sobre uma mesa e os agrupe segundo o principal material utilizado na sua fabricação. Com as informações encontradas, o professor produzirá um quadro com os nomes dos objetos e os respectivos materiais. Gente, não vai ser possível, a gente não tá em sala, né? O que é que eu iria fazer? Por exemplo, eu ia pegar a tinta que a gente tem na sala. Eu ia perguntar para vocês de que é feito o pote aqui que tá a tinta. Então, a gente ia colocar lá o objeto, material feito, plástico, né? Aqui, ó, onde tá a tinta dentro. Outro objeto que tem na sala, piloto, né? É feito o quê? Tem a tinta dentro, mas o objeto é feito com plástico. A exemplo, é pegar um lápis. O lápis é feito de quê? O lápis é feito de madeira. Então, a madeira vem da onde? Da árvore, tá? Ok? Então, a gente ia fazer isso. Não vai ser possível. Agora, junte-se a um colega e com a orientação do professor, escolha um desses objetos, observe o objeto com atenção e faça um desenho dele. Você vai escolher qualquer objeto escolar, não precisa ser em dupla, que a gente não está em sala. Você vai escolher um objeto escolar que você chama mais atenção, um lápis, livro, caderno, e você vai desenhar nesse espaço aí, na página 5. Só isso, tá ok? Então, pessoal, vocês iriam buscar no quadro, se a gente tivesse feito o quadro, né, construído pelo professor, principal material utilizado na sua fabricação. Então, você vai pesquisar, comente e resiste à conclusão.
Qual o nome do objeto que você e o colega escolheu para observar? Lembre que é só você sozinho, tá? Por exemplo, você escolheu lápis, você vai escrever lápis. Qual o principal material utilizado para fazer esse objeto? Árvore, a madeira, né? O principal material é a madeira. Qual a utilidade dele? Para que serve o lápis? Escrever, né? Principal objetivo do lápis, escrever. Ele poderia ser feito com outro material, o lápis poderia ser feito de outro material. A gente encontra, né, a estrutura. Porque o que escreve, gente, é o grafite que tem dentro, que não é da árvore. A estrutura dele é feita com a madeira, né? Mas tem lápis que é feito hoje em dia, até tem lápis assim que é meio plástico, tudinho, que é, a gente fala até grafite, né? Que a gente compra, comprei o grafite. Porque a estrutura às vezes é de metal, é de plástico, e o que importa é a pontinha que tá dentro, que é o que vai escrever. Então poderia ser feito de outro material, sim. Você vai dizer qual e por quê. O lápis ele poderia ser feito com plástico, com ferro. O que importa é a pontinha lá do meio, tá? Então, compare suas conclusões com os dos colegas. De onde vêm os materiais usados para fazer esses objetos? Como esses materiais são transformados, não precisa responder não, seria oralmente na sala, tá? Como esses materiais são transformados em objetos? Qual a importância desse objeto? Então, o que você escolheu, você vai responder como se fosse para você só. Qual a importância do lápis, por exemplo, escolher o lápis para você, tá? Do que eles são feitos? Como esse material é transformado em lápis? Você pode pesquisar para ter uma informação sobre isso, não precisa escrever, só para você ter a informação. Então, gente, na página 7 agora, isso foi na página 6 que você respondeu, tá? Página 5 vem falando as imagens para você observar. A 5 você vai desenhar um objeto escolar. Na 6 você vai responder sobre esse objeto escolar que você desenhou, tá? Na 7 agora vem um textinho para vocês. Como você pode observar, estamos cercados de objetos, não é? Na sala de aula, por exemplo, há mesas, cadeira, lápis, caderno, livro, borracha, estojo, mochila, etc. Todos esses objetos e muitos outros são feitos pelas pessoas para atender às necessidades do nosso dia a dia. Não é isso? Isso mesmo. O ser humano ele transforma os materiais que encontra na natureza para fabricar objetos. Durante centenas de anos, o ser humano utilizou materiais como rocha, madeira, bronze, ferro e outros para produzir os utensílios necessários para a sua sobrevivência. Gente, ele utilizava o que ele tinha ali na natureza, o que era viável para ele, né? Madeira que tinha, barro, rocha, bronze, que ele encontrava ali e fazia os objetos. Tem aí na página 7 mostrando alguns objetos para vocês, tá? Um objeto de metal na antiguidade, o arado de ferro, e temos aí objetos produzidos pelo ser humano de diferentes épocas. Então, tem mostrando assim, era rústico, não era algo bem produzido, porque estavam começando a aprender a utilizar os materiais da natureza, né? Os materiais, as matérias, para produzir objetos. Então, na página 8, mas o tempo passou, né, gente? O ser humano ele foi evoluindo, foi fazendo outro objeto, com mais detalhes, com materiais com mais qualidade, né, gente? Então vemos aí, ó. Mas o tempo passou e o ser humano sempre curioso à busca de conhecer mais e melhor os materiais que encontrava na natureza. Também passou a transformar materiais naturais em materiais artificiais. Observe os exemplos dele. Então, a areia, certo? Foi transformada em vidro. Vê só. O petróleo é transformado em plástico. E a celulose, presente na árvore, transformado em papel. Então, nosso papelzinho aí é feito da celulose que existe na árvore. Principalmente o eucalipto, que a gente viu, não é? Tem outras também que eram utilizadas para fazer papel. Mas depois foi visto que o eucalipto, eu esqueci o nome da outra agora, que é mais utilizado hoje em dia para fazer o papel pra gente, tá? Então, gente, das ferramentas de pedra lascada, os computadores e foguetes especiais,
muitas coisas mudaram na vida das pessoas. A curiosidade do ser humano ter possibilidade, né, possibilitar a fabricação e a invenção de coisas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, os objetos eles foram construídos, então transformados através da matéria-prima da natureza e construída aí para o nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, a gente pode encontrar aí um objeto muito utilizado, álcool em gel, né? Que está sendo utilizado aí por causa da pandemia do coronavírus. Então, esse objeto aqui, o recipiente de plástico. Então, plástico aqui presente. Então, o pote da tinta, né? Também de plástico. O vidro, que se torna um recipiente para um perfume, para um copinho para a gente beber uma aguinha, não é? O papel que veio lá, foi feito da árvore que a gente aprendeu, né? Da celulose. Então, fazer folhinhas tanto em branco, colorida, para fazer o livrinho aqui, ó, as folhinhas do livro. Então, foi feito lá com a celulose que vem da árvore. Então, gente, os elementos feito com elementos da natureza. Como a natureza é importante pra gente, né? Ajuda a construir objetos que nos auxiliam no nosso dia a dia. Então, para dar início à nossa atividade hoje, vocês irão observar os objetos, certo? A gente já fez lá, vocês desenharam, escreveram. Para a gente falar sobre essa parte dos materiais, vocês irão marcar de que é feito cada objeto aí de cada quadrado, cada retângulozinho. Então, esses materiais são feitos de quê? Plástico, papel, vidro. Você vai colocar aqui e marcar a opção correta. O balde, a água sanitária, detergente, água mineral, o brinquedo aí, o carrinho é feito de quê? Plástico. A caixa de papelão, as folhinhas coloridas que tem aí, o jornal, o papel higiênico é feito de quê? De plástico, papel ou vidro? Papel. E temos aí garrafas, copos, tigelas, potinhos de vidro. De que é feito o material, a gente já tá vendo, falando aí, né? Vidro, tá certo, gente? Então, a gente vai continuar a trabalhar de que são feitas coisas, o rio, se dobra, se não dobra, dependendo do material que é feito, a cor, se é transparência ou não, se é transparente ou não. Por exemplo, o copo, ele é transparente, a gente consegue ver o outro lado, né? Mas aqui, esse pote de tinta, por causa do objeto que dentro, não é transparente, tá? Por exemplo, o piloto aqui, ele não é transparente, ele é feito de plástico. A gente não consegue ver o que tá dentro. Então, transparência significa isso. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto do que são feitas as coisas, tá certo? Espero que tenham compreendido. Marque a opção corretinha e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau!